Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui agora no 6º episódio do nosso podcast Fora do Bloco, com uma convidada super especial, a doutora Luísa Leão, médica formada pela medicina na Faculdade de Barbacena, residente de HC na cirurgia geral, residente em plástica também no HC, é dona dos perfis Além da Cicatriz no TikTok e no Instagram. E a gente hoje queria chamá-la aqui para falar um pouquinho sobre a dinâmica do passado e futuro, né? Que é da evolução da dinâmica de mercado dentro da cirurgia plástica e na medicina no contexto geral, né? Então seja bem-vinda, Luísa. Obrigado por gastar seu tempinho aí com a gente. Obrigada. O bate-papo aqui, nós estamos também com o Dr. Márcio Rezende, sócio-diretor também da FG Cirurgia Plástica, e Dr. Lucas Rezende, também sócio-diretor médico, cirurgião plástico lá da FG. Beleza? Obrigada. Então, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lu. Vou te fazer uma pergunta, e se antes até de responder, pode se apresentar, pode ficar à vontade, e é esse bate-papo mesmo, tá? Tá bom. A pergunta que a gente começou a fazer, assim, eu tinha uma curiosidade, né, vendo o seu perfil, que é quando você começou a fazer e por que você começou a fazer os seus perfis, né, na rede social. Eu vejo que você tem muita consistência, faz muito bem feito, sabe fazer, naturalmente você gosta de fazer, e eu tenho essa curiosidade, porque assim, eu vejo, inclusive na EVG, que não são todos médicos que têm essa aptidão, né? Muita gente não gosta, ou por uma questão pessoal, ou porque não acreditam, e eu vejo que você já faz muito bem feito, e isso é muito legal, né? Boa noite de novo. Obrigada por me chamar, tô super feliz de estar aqui com vocês. Como que eu comecei o meu perfil? Eu estava no 2º ano da residência de cirurgia geral, lá no HC, e eu comecei a ver, assim, foram surgindo muitos medigrams, né, que a gente chama. E tinha um específico que é da Flávia Ju, que eu gostava bastante. Ela é cirurgiã plástica e ela tinha um perfil já há alguns anos. E ela criou um projeto que chamava Padrinho Med. E a ideia dela era aproximar o médico já formado do acadêmico. O médico que às vezes não tem tempo de fazer post pro Instagram, sabe? Que não tem nem jeito direito de mexer com a rede social, juntar com o acadêmico que quer aprender sobre aquela especialidade e que tem facilidade com a rede social, que quer fazer os posts, entendeu? Então, esse era o projeto dela. E eu achei super legal. E aí, um dia, um dos posts lá do Padrinho Med era cirurgia geral. Aí eu fui e coloquei meu nome lá, me apresentando nos comentários. Meu nome é Luísa, eu sou médica residente de cirurgia geral, vou fazer cirurgia plástica, gostaria de fazer um perfil voltado para cirurgia plástica. E aí eu tive muita resposta, muitos acadêmicos me procuraram a partir daí. E aí surgiu a ideia de fazer um perfil voltado para acadêmicos de medicina, falando sobre plástica. E aí, como eu ainda estava na geral, né? Eu ainda não era residente de plástica, mas eu sempre quis fazer cirurgia plástica, porque meu pai é plástico. Influência dentro de casa. Uma influência dentro de casa, eu sempre admirei muito ele, enfim, era um sonho desde pequenininha, né? Ser cirurgiã plástica. E aí eu comentei com ele, pai, tô querendo fazer esse projeto, o que você acha e tudo mais. Acho que pode ser legal, assim. E aí eu pensei, como eu ainda não sou nada, né? Vamos dizer assim, o meu pai, eu seria a ponte entre meu pai, que é o especialista, e os acadêmicos que querem fazer esse tipo de coisa. Aí meu pai super topou, achou super legal, falou que era pra gente fazer sim e tudo mais. Legal, né? E aí foi assim que começou. Aí eu reuni com esses acadêmicos um dia, e aí eles falaram que queriam aprender sobre plástico, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, então vamos pensar em alguns temas. E aí a minha ideia inicial era criar um perfil que fosse totalmente profissional, assim, que fosse totalmente educativo para acadêmicos de medicina, sabe? Falando sobre plástica. Você queria voltar para acadêmicos, seu perfil? Queria voltar para acadêmicos. E aí foi assim que começou. Aí um dia eu tava no hospital e aí um preceptor meu da cirurgia geral, a gente acabando a cirurgia, ele falou assim, Luísa, fecha isso aí direito, que a cicatriz é o mais importante. Aí, foi uma cirurgia tão difícil, assim, barrigada da cirurgia geral, sabe? Assim, uma cirurgia dificílima. Aí eu já tava lá cansada, no auge da cirurgia, aí eu tô assim, nossa, não tô acreditando que ele tá falando que a cicatriz é o mais importante, depois de tudo. Aí me veio esse insight, eu falei, nossa, eu acho que nome, né? que as pessoas realmente
acham que a cicatriz é o mais importante, né? Assim, o paciente porque existe essa teoria porque é a única coisa que o paciente vê é a cicatriz, né? É o que ele vai criticar, é o que ele vai elogiar. Exatamente. Aí eu parei e falei assim, nossa, eu acho que as pessoas não têm essa noção de que todo mundo que tá aqui dentro do bloco, não só o cirurgião, não só a equipe cirúrgica, assim, até as pessoas que estão aqui em volta, o tanto que elas tiveram que batalhar para estar aqui, né? Assim, e não tem noção do quanto a cirurgia é complicada, o tanto que a gente tem que estudar para estar ali. Então, me veio esse insight. Meu perfil vai chamar Além da Cicatriz. Muito bom, por sinal, né? Você comprou esse nome, né? Porque é muito bom esse nome. É muito Vou ter que comprar. É muito bom. Parabéns. Obrigada. E aí você começou e não parou mais. Aí comecei, aí eu era R2 da geral. E aí começou assim, ia ser um negócio bem profissional, ia ser eu e os acadêmicos e tudo mais. E aí, quando começou, chegou muito acadêmico, assim. Porque eram os amigos dos acadêmicos que estavam me ajudando, que chegavam ali e tudo mais. E aí eu vi que a demanda deles, na verdade, era saber o que eu estava fazendo. Era saber como que era a rotina de uma residente, entendeu? Saber o que eu estava fazendo ali no hospital no meu dia a dia, que horas que eu chegava, que horas que eu ia embora, como que eu conseguia fazer as outras coisas da minha vida, assim, sabe? Era tudo isso. Assim, as dúvidas deles eram essas. E aí eu pensei, nossa, eu também, assim, antes de eu entrar na residência, eu não tinha noção de como que era. E muita coisa, se eu soubesse antes de entrar, teria me facilitado, sabe? Então eu pensei, vou unir o útil ao agradável, vou começar a postar aqui também essas coisas. E aí, quando eu comecei a postar meu dia a dia, a rotina de hospital, a dar mais conselhos para os acadêmicos, aí foi chegando muita gente, sabe? E aí foi assim que meu perfil cresceu. E aí, ele hoje ainda é bem voltado para acadêmico, mas eu acho que sofreu mudanças assim como eu mudei também, né? Eu passei na plástica. Sim. Aí, depois que eu passei em plástica, eu comecei a falar, claro, de cirurgia plástica. Não falo mais de cirurgia geral. Às vezes me perguntam, assim, sobre residência de geral. Eu ainda falo, porque eu acho que é uma coisa importante e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o perfil, ele vai evoluindo junto com a gente, né? Muda o foco, né? Muda o foco. E você percebeu essa guinada, assim, do seu perfil quando você passou muito de informativo mais pro seu dia a dia? Você achou que atraiu mais? Bem mais. O pessoal quer ver a realidade, né? Eles não querem, às vezes, só consumir informação. Eles querem ver o seu dia a dia. Sim, e antes, assim, eu também tinha um pouco de vergonha de aparecer, sabe? E como eu tava na cirurgia geral, o pessoal não... Eu tinha medo, assim, de como que eles iam reagir, sabe? De repente, a residente ia virar uma blogueirinha. Eu tinha... Existe um pouco desse preconceito, como que foi? Né, na área Existe. médica? Como que foram os preceptores da geral, assim, quando você começou? Porque na plástica a gente ainda vê uma questão de perfil de Instagram, mas na geral, assim... É praticamente nulo, né? Perfis de cirurgiões gerais informativos. Eu tive medo, mas assim, de início, eu também sempre fui muito discreta, assim, eu não ficava, né, com o celular lá no blog e tudo mais. Mas, no início, eu ficava meio com vergonha, assim, mas aí eles vieram me seguir. Aí, claro, segui eles de volta, porque eram os meus chefes. E aí eu lembro direitinho, teve um dia que eu tava numa corrida de leito junto com o meu chefe. E aí, a gente na corrida de leito, aí uma preceptora minha virou e falou pro nosso chefe: você conhece o perfil da Luísa? Não sei o que. Abriu o celular lá no meio da corrida de leito, tinha um monte de gente em volta. Eu assim, gente, pelo amor de Deus. Comecei a ficar vermelha na frente dos pacientes. Eu assim, para com isso, pelo amor de Deus. Mas aí eles entenderam o meu intuito, sabe? Assim, eles me conheciam. Então, eles viram que eu tinha uma boa intenção ali, né? Tinha um propósito legal. Sim. E aí, eles super me apoiaram. Depois, né, de algum tempo, eles me apoiavam. Até me ajudavam. Falavam assim, acho que se você postar isso aqui vai ser legal, sabe? Então, eu tive um apoio. Cara, eu vi que você ainda tem uma iniciativa empreendedora. Você tem um infoproduto, né? Tenho. Que é uma e-book sutura. Eu, inclusive, fiquei curioso. Saber o que tem nesse e-book. Eu vou comprar. Legal. Eu achei legal. Gostei também. Você tinha uma pegada antes, assim, mais acadêmica? Você gostava de dar monitoria? Você gostava de ensinar acadêmico? Você gostava de... Sim. Quando você era residente, você gostava dos acadêmicos te acompanharem para tirar as dúvidas? Você sempre teve essa pegada mais acadêmica? Sim, eu gostava de dar monitoria na faculdade, gostava de dar aula, de apresentar trabalho. Até hoje eu gosto, assim, quando tem congresso eu gosto de... É uma coisa que eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade no início, então eu falei, como eu tenho dificuldade, eu vou fazer mais para essa dificuldade sumir, claro, né? Sim. E aí foi assim que eu entrei na monitoria, logo no segundo ano de faculdade.
E aí comecei a me dispor a apresentar trabalho e tudo mais. E aí eu tomei gosto pela coisa. Eu realmente gosto, assim, de ensinar. Eu acho bacana. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que eu não poder deixar de perguntar. E como é que você vê hoje essa realidade, assim, das redes sociais, que você chama... Medgram, que você falou? Pois é. A realidade das redes sociais invadindo a dinâmica médica no sentido de captação de paciente, né? De sendo agressivo no marketing. E o mercado não só da plástica, mas o mercado médico no contexto geral tem um preconceito com isso, né? A medicina está muito fundamentada na base da indicação, em aparecer pouco, em ter receio de cobrar. Mesmo na plástica, que a atividade está fundamentada na atividade particular, onde tudo é pago, não tem nada, não tem almoço de graça. Mas eu percebo que ainda existe. Acho que melhorou muito. Hoje a coisa meio que a porteira já meio que abriu. Mas como é que você enxerga esse movimento assim? Eu acho que está cada vez mais comum, né? Assim, eu acho que hoje... Porque antes tinha realmente muito preconceito com o médico que estava ali no Instagram, que virava um médico blogueiro. Picareta, né? Sim. Tinha essa associação preconceituosa, tinha essa né? associação. Mas eu acho que hoje já está muito bem estabelecido que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa para o médico, né? Exatamente. Depende do uso que você faz dela. Exatamente, né? sim. Eu acho que, claro, a gente tem que ter muita noção do que a gente vai postar ali. A gente não pode esquecer que a gente é médico, né? Que a gente tem uma responsabilidade pelo que a gente está passando, sim, né? Claro. Total. Então, eu acho que é isso. Claro que tem muita gente aí que perdeu a noção. Mas eu acho que hoje está muito bem estabelecido isso. Que o Instagram é uma ferramenta muito importante para o médico. E sim, assim, a gente vê no nosso dia a dia, né? Pessoas que chegam no consultório porque viu no Instagram, achou legal e tudo mais. E eu acho que não tem como mais fugir disso, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas, e não é só a plástica, qualquer especialidade. Assim, tô precisando de um angiologista. Ela vai lá no Instagram e escreve angiologista Belo Horizonte, por exemplo. E aí vai aparecer... empatia ali. Exatamente. Aí ela vai olhar o perfil daquele médico, vai ver se ela se interessa ou não. Então, o Instagram é meio que uma pré-consulta, né? Total. Então, por isso que é super importante, porque vira seu cartão de visita. Deixa eu te falar um dado aqui que é muito doido. Você imagina que a gente agindo ali na FVG, você pega aí agora, né? Do que foi um mês, setembro foi um mês relativamente acelerado. 670 consultas por mês. Dessas 670 consultas, 69% elas vieram diretamente de uma rede social. Seja do médico, seja da própria FVG e tal. Então, assim, uma suma maioria. E aquelas que não vieram pela rede social, a rede social foi o canal original. Então, a pessoa ela vê pela rede social, ela te segue na rede social, mas ela registra lá que ela veio por uma indicação, mas ela já te segue. Então, assim, é inevitável o que você falou, é uma realidade que não tem como, e acabou. Você vai na rede social, na dinâmica da omnicanalidade, você pega empatia com o médico, você já começa a namorar ele ali, vê se ele tem conteúdos legais, tem boas provas sociais, você, né, enfim, gera a primeira relação. Isso é muito legal, né? Às vezes a paciente chega no seu consultório, na primeira consulta, né, nunca te viu, mas ela já sente intimidade com você, porque ela já assistiu você falando nos já te vídeos. conhece, né? Já te conhece no Instagram. Às vezes a paciente importante. fala, eu vi o Felipe falando aquilo lá, eu vi o Lucas falando aquilo lá no seu Instagram, que vocês repostaram. Então ela já já cria uma intimidade e ela chega lá até com mais confiança dela passar talvez algum problema pra você, alguma dúvida que ela teria por conta do Instagram. Então isso favorece demais também a relação médico-paciente ali na consulta. Sem sombra de dúvida. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, que é uma curiosidade. Porque o seu perfil hoje é um perfil voltado, igual você falou, pra gente, pra acadêmicos, né? Tinha essa pegada mais pra uma audiência médica, né? Daqui a 2 anos, vou arredondar, 1 ano e meio, você vai pro mercado. Né? Você vai pro mercado, né? Você vai ter que captar pacientes, você vai ter que, né? Você vai ter que sobreviver disso, é a sua profissão. Como é que você pensa em migrar a sua audiência? Você pensa em usar o além da cicatriz? Você pensa em criar um outro perfil? Você pensa em mixigenar isso? Já parou pra pensar nisso? Já dei uma bugada. É difícil, né? É difícil. E assim, eu fico pensando, nossa, será que eu vou ter que trocar o nome do meu perfil, né? Eu vou ter que colocar Doutora Luísa e tudo mais. Mas... Eu até acho que seu nome é bom demais, viu? Pois é. Talvez seja só a audiência. Pois é. Então, aí... Eu gosto do Além da Cicatriz. Eu acho que virou uma marca, assim. Total. E, igual eu falei, eu acho que o perfil ele vai evoluindo com a gente, né? Sim. Igual eu comecei na cirurgia geral, de repente eu não falava mais nada de cirurgia geral, eu falava de plástica. Então, eu acho que, assim, os meus seguidores também vão evoluindo junto comigo, né? Eles também vão, se eles são estudantes de medicina hoje, eles vão virar residentes, né? Enfim. E acho que
o negócio é, assim, me anunciar. Olha, agora eu sou realmente cirurgiã plástica, eu tô atendendo, entendeu? Sim. Eu quero continuar fazendo esses posts que eu gosto de fazer mais educativos, mas também... Claro que eu vou começar a falar mais de plástico, falar mais do que eu tô fazendo no meu trabalho, vou continuar mostrando a minha rotina, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, vai ser uma progressão, Mas você já parou para analisar os seus seguidores? Talvez muitas pessoas que te seguem hoje já não são acadêmicos de medicina e simplesmente pessoas que gostam da sua rotina como médica, como mulher, como que ela faz para poder conciliar academia, vida de residente, cirurgia. Eu percebo que chegou um perfil diferente de seguidores, até mais recentemente. E aí eu até abri uma enquete esses dias lá no meu Instagram perguntando se fazia medicina ou não, e eu tive até uma surpresa, assim, que parece que chegou muita gente que não é da área médica, mas que tá gostando de me acompanhar, sabe? Então talvez você já tá fazendo essa transformação. Sim, essa transformação, Eu vejo que, assim, aí eu vejo até pelos comentários dos meus posts, vejo que às vezes eu recebo comentários de gente, tipo assim, nossa, doutora, eu te admiro muito, entendeu? Legal, então, assim, acho que é isso, vai chegando, os pacientes vão chegando. Isso é uma rede social bem feita. Obrigada. Muito bem feita. Obrigada, gente. Eu acho que tem alguns pontos, assim, né? Rede social é muito consistência, né? Sim, total. A galera não consegue ter a consistência e se perde no caminho. E é meio frustrante também trabalhar com rede social, porque tem dia que o algoritmo te joga lá em cima, aí você acha que você tá bombando, aí já no dia seguinte assim, não tem ninguém lá por você, entendeu? Você tem um cronograma que você segue? Rígido, assim, eu tenho que fazer tantos vídeos, eu tenho que fazer tantos posts, eu tenho que, tal hora, eu vou postar, porque eu sei que o Instagram distribui melhor. Você tem essa disciplina, esse cronograma? Eu já tentei ser muito regrada, assim, de fazer cronograma, de sentar um dia, fazer todos os meus posts e ter tudo programado. Só que, como eu sou residente, eu não consigo conciliar as duas coisas, assim, de ser muito... A vida do residente. Porque assim, a residência é aquilo, né? Você tem que estar lá a qualquer hora, qualquer dia, na hora que te chamarem, você tem que estar lá e é isso, entendeu? A minha prioridade hoje é ser residente, né? Não tem como. Então, e eu tenho que estudar também, né? Então, assim, não é só estar lá no hospital. A gente teve um podcast sobre a prova também, né? Pois exatamente. Ano que vem, famosa prova. Ano que vem eu já tenho que pegar muito firme nos estudos de prova, de título e tudo mais. Então, assim, eu tenho a minha prioridade, que é a residência. Então, eu não consigo... Eu até gostaria, assim, de ser mais regrada, mas eu não consigo, assim, não realmente... E aí, eu já me perdoei por isso também, porque era uma coisa que eu ficava muito assim, nossa, angustiada. Eu não consigo. Meio angustiante, assim. Mas hoje eu já... E eu leva numa boa. Eu levo numa boa. Eu acho que, assim, os meus seguidores entendem também que não tem como eu ficar lá o dia inteiro, né? Você tem um volume que você faz que já é um volume que já não é um volume... Às vezes eu já fico assim, nossa, eu acho que eu tô até fazendo demais, sabe? Sim. Você tem algum acadêmico que te ajuda ainda? Não. Agora carreira solo. Agora só você no perfil. Isso foi só lá no inicinho, assim, não durou muito. Seu pai participa com você? Te ajuda? Fala assim... De vez em quando eu vejo uns posts seu com ele lá e tal, mas é mais esporádico, eu imagino, né? Eu ajudo ele. O pai chega aí e tal. Eu ajudo ele no perfil da clínica dele. E aí ele adora, assim, ele adora o meu perfil, ele tá super perto de mim, assim, ele gosta de... Ele é um seguidor... meu seguidor raizão, assim. Ele é o número 1 lá, que tá sempre vendo tudo e é muito legal isso. Legal. E aí E eu adoro fazer com ele. Quando eu coloco meu pai no meu perfil... Eu tenho um engajamento lá em cima, o pessoal adora. Porque ele fala muito bem, né? E ele dá aula muito bem, assim. Então, quando ele vai explicar alguma coisa... Né? Fica todo mundo fala, eu adoro seu pai. Teve até um dia que eu postei um vídeo com ele, aí uma seguidora falou assim, nossa, eu tava morrendo de saudade do seu pai. Então assim, ele realmente... Eu falo com ele, pai, você é um blogueiro nato, você deveria estar aí nas redes. Que cabeça, né? O Cadu, um cirurgião tão tradicional aí, ser aberto à questão da rede social. Ele é muito. De participar, de incentivar você a fazer isso. E a gente fez cirurgião tão mais novo aí, que tem a cabeça fechada, que é contra essa questão. E fica pra trás, né, Marcinho? É uma coisa que não tem volta, não tem como você segurar. A internet já provou isso em diversos exemplos. Uber, Airbnb, isso aí não tem como voltar. O mercado ele é imperativo, ele é senhor da situação. Então, assim, é bem legal ver seu pai tão tradicional aí, com a cabeça aberta pra você poder te incentivar a fazer isso, é bem bacana. É, muito legal. Luiz, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Se você pudesse, assim, dar uma dica para
para a turma que está começando, mesmo os cirurgiões velhos desse assim, ó, que fazem uma rede social bem da mequetrefe. Velhos não, experientes. O que você traria de dica, assim? Eu vejo, só fazendo uma observação, eu vejo assim, lá na EVG, como a gente tem muito cirurgião, você tem de tudo. Você tem o blogueirinho, você tem o não blogueirinho, você tem um cara que é mais acadêmico, o cara que é mais para mercado, o cara que gosta de caixinha de perguntas, tem de tudo. Mas o mais raro realmente é a consistência. E muitas vezes pautado na muleta da agenda, né? De falar assim, nossa, é difícil, né? O consultório, bloco, retorno, o cara fica preso naquela agenda e não arruma um tempinho para isso, né? Mas que tem feito cada vez mais falta. Só antes de você falar, a gente tem um gráfico na EVG que mostra, assim, a volumetria de demanda e de consultório que aquele cara consegue gerar relacionada com o volume de aparições que ele tem no perfil dele. Seja de feed, seja de stories, enfim. E existe uma correlação diretamente proporcional. Você vê que a atração de demanda é aparecer aquele negócio, né? Quem não se comunica, se estrumica. Quem não aparece, não... Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente, por aí. Mas que dica que você daria pra turma? Olha, a dica que eu dou é... Primeiro, eu acho que o perfil tem que ser a sua cara, assim, né? Não, acho que é muito ruim ficar copiando o que a galera tá fazendo. Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui. Eu vejo que tem muito perfil de cirurgião plástico, tá tudo muito igual, sabe? E isso vai ficando engessado, assim, vai ficando chato. Acho que as pessoas querem ver quem é o cirurgião. Elas querem ver... Tá, tudo bem, você tem identidade, né? Você opera bem, seus resultados são bons, mas e aí? O que é que te diferencia? Por que você vai me fazer operar com você? Entendeu? Então, acho que é isso. É mostrar a sua essência, seus valores ali, a sua autoridade, claro. E deixar tudo com a sua cara. Outra coisa que eu acho que é legal de fazer também é estudar, né? Assim, porque eu comecei a fazer o meu perfil... No início eu não sabia nada, e aí eu fui atrás de estudar o que é marketing digital, como que funciona o algoritmo do Instagram e tudo mais. E eu acho que tudo na vida, né, a gente tem que correr atrás, tem que estudar, tem que botar a cara para fazer dar certo. Então, dá uma estudada também. Tem muito curso de marketing muito bom aí na internet para fazer. Então, é isso, dar a sua cara... E estudar também para esse negócio dar certo. Muito bom mesmo. Tá vendo, Luquinhas? Faz o corte aí, Luquinhas. Exatamente. Faz o corte. Igual eu tava aprendendo no podcast anterior, eu tô aprendendo aqui também. É aprendizado. Muito bom. Cara, você sabe que uma outra coisa que eu acho que é super importante também, a gente perguntou, né, assim, o que você vai querer, né, que braço da cirurgia plástica você vai querer avançar e tal. Eu tenho falado isso muito, assim, o poder do nicho, sabe? De ter um nicho muito específico. Você começa a perceber, assim, as referências, né? O melhor cara de cabelo, ele só faz cabelo. O melhor cara de harmonização facial só faz aquilo. O melhor cara de rino é um cara de rino. Dificilmente você tem um top of mind, que é um cara... Tudo, né? Tudo. Eu faço tudo. Eu não falo que você não faça tudo, mas que você acaba não se comunicando, né? A gente hoje vive uma dificuldade grande, né? Que a gente, no caso do Lucas, o Lucas é cirurgião plástico, modelagem corporal e enveredando para o implante capilar, né, Luquinhas? Então, assim, o foco é esse. Só que a EVG... Já colei do seu pai, inclusive, viu? Já estive com ele em cirurgia. Ah, legal. Só que a EVG cirurgia plástica, desde lá dos primórdios, cresceu muito fundamentada na modelagem corporal. Então, a gente tem uma base de audiência muito de modelagem corporal, barriga, peito e bunda. Então, quando a gente quer comunicar de transplante capilar, não tem ninguém. Não tem base. Você fala de transplante capilar, é mesmo que eu falar pros grilos, assim. Ninguém tá ouvindo. Porque a base é predominantemente feminina, você tem o transplante capilar é predominantemente masculino, você fazer a transição é difícil. Sim. Então, assim, nichar é muito importante, né? Assim, e eu vejo isso, assim, muita gente vai caminhando... E fala assim, não, eu vou... O João mesmo tem esse dilema, né, João? O João é um cirurgião plástico também da EVG, que tá querendo migrar pra face. Ela fala, não, mas o que cai no meu colo aqui é modelagem corporal, vamos ficar na modelagem? Cara, que me primeiro, né? O ovo ou a galinha. Se eu nicho e foco, ou eu não nicho com medo de perder o volume. Você fica nessa situação. Cara, eu percebo que quanto mais tempo você demora pra nichar, mais tempo você demora pra chegar lá. Cada dia a menos que você nicha, são 2 dias a mais que você demora pra chegar. Impressionante. Quando eu falo nichar, cara, eu vou ser de transição de capilar, eu vou devorar, eu vou ser muito boa nisso. Eu vou comunicar muito bem, vou construir minha audiência nisso.
Isso é um negócio muito poderoso também. Ô, Lu, você falou no começo que você era meio tímida, tinha vergonha de aparecer. O que te fez, assim, quebrar mesmo pra começar a gravar vídeo, aparecer? Porque eu acho que a gente tem muitos perfis de médico lá que o pessoal às vezes não gosta de gravar. Às vezes fica com medo, pô, vou falar errado o português, vou falar alguma coisa errada, senão vão me criticar. O que você tinha essa pegada mais, que você falou que era mais tímida, e agora pra gravar, que você grava naturalmente, assim, o que foi o clique que você teve? Eu sou tímida, assim. Se você... Igual, já teve seguidor meu que me encontrou e falou assim, nossa, mas você tem a cara fechada. Eu falo, gente... Sou tímida. Eu sou tímida mesmo, assim. Realmente, eu sou uma pessoa tímida. Mas então, por isso, quando eu abro o meu celular e eu comigo mesma na câmera, eu acho muito mais fácil de falar do que se eu estivesse vendo as pessoas que estão me assistindo nos stories, entendeu? E aí, eu acho que tem que começar. Não tem jeito, assim, de você já chegar falando super bem. É uma evolução. Então, tem que começar. No início, eu era meio travada nos vídeos, mas aí foi virando uma coisa mais natural. Eu acho que não tem dessa. Você tem que começar. Bota a cara lá, vai com vergonha mesmo e pronto. Se vocês virem o Vilaça antes, velho. Você lembra a gravação do vídeo da pandemia? Cara, eu vou te contar. Nós fomos gravar o vídeo da pandemia em 2019. Ismael, era você, não era, Isma? Era o Isma. Ismael foi gravar o Vilaça. Nós vamos gravar. Não, 2020. Nós vamos gravar o Vilaça. Você precisa... trabalhando palavras. Oi. Tudo bem? Vilaça, você precisa gravar um vídeo de 1 minuto pra falar para os nossos pacientes, cara, que a gente ia parar, né? Foi quando a gente parou. Nós vamos parar aqui 15 dias. Aquele estresse. Cara, nós ficamos umas 3 horas pra gravar um vídeo que ia passar em 30 segundos. Não, repete de novo. Aí escrevia. Teleprompter. Tinha teleprompter. Nós compramos um teleprompter. Eu acho que assim, é muita rotina, né? Se o cara se habituar a gravar vídeo, cara, ele fica normal. Agora a gente faz cirurgia, tem gente na primeira vez fica nervoso pra fazer cirurgia. É prática. Depois você vai tomando como gosto tudo também, na vida, E você faz um negócio legal também, que você faz uma dinâmica de edição de vídeo com você falando. Não é você falando no vídeo, é você legendando o vídeo. Que é bem legal. Você contando a historinha daquele vídeo. Vou contar aqui vlog, agora né? a história e tal. Exatamente. O pessoal tá comentando aí do manual de sutura. Como que você teve a ideia? Foi alguém que pediu? Foram os acadêmicos que pediram? Falaram assim, faz um manual pra gente. Como que foi a ideia do... Faz o jabá, viu, gente? Tá lá no Hotmart, viu? Isso mesmo. Então, a ideia do e-book surgiu porque... dentro do meu perfil no Instagram, eu gosto de praticar suturas, né? Sempre gostei desde acadêmica. E quando surgiu o meu perfil, eu comecei a gravar vídeos, né? Das suturas. E foi uma coisa que teve muito sucesso, assim. O pessoal gostava muito dos meus videozinhos de sutura. E aí, eu juntei uma vontade minha de quando acadêmica, porque eu fiz faculdade lá em Barbacena. E eu tive técnica cirúrgica, era no 4º período. E aí eu lembro até que meu pai, ele que me ensinou assim, né, a dar os primeiros pontos, porque ele queria que eu chegasse na aula já que ele tinha ensinado. E aí eu amava assim as aulas de técnica cirúrgica, só que aí você passa da técnica cirúrgica, você não tem nunca mais, né? Você não vai mais praticar sutura. E aí eu sentia falta, sabe, de praticar, porque era uma coisa que eu gostava. Eu queria ser cirurgião, eu queria praticar sutura. Eu lembro que eu ia começar a fazer estágio no João de sutura, e eu ficava assim, nossa, mas eu só fiz aquelas suturas lá. E aí, eu queria, assim, aí na faculdade eu tinha vontade de ter alguma coisa, assim, pra me guiar, sabe? Pra eu conseguir treinar em casa. E aí, eu comecei a pegar materiais aleatórios, assim. Eu pegava uma banana, ia suturar a banana. Pegava esponja de cozinha pra suturar na esponja de cozinha, entendeu? Pegava o peito de frango ali e ficava praticando minhas suturas lá. Aí, juntando isso com a vontade dos acadêmicos, né? Que gostavam de ver os vídeos. Aí eu falei, nossa, por que eu não faço... Tem um produto aí. Um e-book de suturas. E aí eu coloquei teoria toda das suturas, tudo bonitinho lá, bem explicativo. E ainda fiz os vídeos, né? Que tá dentro do e-book, assim... Tem um link que você clica e aparece o vídeo da sutura, que aí o aluno consegue ir praticando junto, né, com o vídeo. Então, ficou bem legal, assim. Eu gostei muito de colocar fazer. como obrigatório para os cirurgiões plásticos iniciantes, né, VG. Eu vi, já apareceu outro dia um link para mim patrocinado. Tem muita pele artificial para praticar sutura, né? Na minha época não tinha. Na minha época também não. Assim, quando eu comecei a
treinar na faculdade, não tinha essas peles. Começou assim, mas eu já estava mais pro final da faculdade. Eu vi, apareceu pra mim patrocinado lá um videozinho de uma pele muito artificial. Legal. Essas peles são boas, é legal de treinar. Pra poder treinar, né? Cara, e na plástica, a sutura básico, exatamente. Né? Como diz o anestesista nosso lá, a plástica é só cortar e fechar. O restante é o meio termo ali. O mais corte importante é corte e costura. Total. O que vai ficar pro paciente é a cicatriz, né? Sim. Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa assim. O que você acha que o futuro da cirurgia plástica reserva pra você? Dá uma viajada, faz um de volta pro futuro aí. Nós perguntamos antes, a gente tava em off. O que você mais gosta? Aí eu acho difícil responder ainda, assim, eu não quero me fechar pra nada. Eu tenho esse viés aí do cabelo, porque o meu pai, ele tem um nome muito grande na cirurgia de transplante capilar, ele foi pioneiro em técnica, então assim, ele realmente é uma coisa muito dele que eu acompanho ele desde sempre, né? E eu gosto, é uma cirurgia que eu gosto, é uma cirurgia que tem muito detalhe, sabe? Eu acho que o resultado é muito legal, o paciente é muito feliz, então acho que tudo isso conta, né? Mas eu gosto de outras cirurgias dentro da plástica também. E como eu ainda sou residente, eu ainda não formei, eu acho que eu tenho que aprender, né? Eu quero aprender o máximo que eu conseguir ali, as cirurgias, colocar a mão e aí sim ver o que realmente eu gosto, o que eu quero fazer pro resto da vida, assim. Não quero me fechar para nada agora, mas por enquanto eu gosto muito da cirurgia do cabelo, eu gosto de otoplastia, eu gosto de cirurgia da face, nariz, assim. Gosto de mama também. Então, assim, eu acho que a plástica é um mundo muito grande. E eu acho importante falar também que a estética é a menor parte da plástica, né? E às vezes eu vejo muito residente que entrou na plástica e não sabia várias coisas que a plástica envolviam a plástica. Tipo a cirurgia da mão, né? O trauma de face. Então, eu acho que é bem importante, assim, o cirurgião plástico se formar bem na cirurgia reparadora também. Que eu acho que ajuda muito na estética. Claro. Acho que é importante falar isso também. A base técnica que a gente utiliza na estética vem da reparadora, né? E acaba que muitas áreas foram deixadas de lado pelo cirurgião plástico, outras especialidades tomaram. A mão hoje é um exemplo, praticamente um ortopedista que faz cirurgia de mão, porque muitos cirurgiões vão para a área do... E assim, sem perder muito essa linha, assim, a cirurgia do implante capilar também é uma cirurgia que tem sofrido muito, né? Mercadologicamente fazendo. Uma invasão de outros profissionais. Tem médico da família fazendo transplante capilar. Tem um médico fazendo. E você tem empresas, tipo a Tricap, né? Corta aí. Né? Você tem lá 5, 6 testes que faz a cirurgia, entra lá um dentista e faz a cirurgia. E, naturalmente, mercadologicamente, penaliza demais a cirurgia, né? Porque joga o ticket lá embaixo, banaliza, prostitui. Como é que você enxerga isso? Porque eu imagino que você via seu pai, você vive um pouco essa tensão de, nossa, esse mercado tá ficando complexo, difícil. Enfim, sem entrar no meio do certo ou do errado, sabe? Mas é um desafio grande. Eu acho, assim, que... Pelo menos é o que eu sinto, assim, que não falta mercado pro bom cirurgião, pro cara que corre atrás, que faz seu nome, sabe? E acaba que vai selecionando também os pacientes, sabe? Eu vejo, assim, que os pacientes que procuram meu pai são pacientes que estão muito preocupados com a segurança deles. Então, eles vão procurar o cara que é bem formado, né? Que eles vão ter uma segurança que é referência, exatamente. Agora, claro, vão ter pacientes que não vão se importar com isso. E aí vão procurar outros profissionais. E tá tudo bem, né? Assim, acho que isso. A vida é assim. Exatamente. São mercados diferentes, né? Você falou que você ajuda no perfil da clínica do seu pai. Como que é? Você dá ideia de post? Você fala pra ele gravar um vídeo? Como que... Você incentiva lá a questão do perfil. E ele apoia, e assim, uma coisa é ele apoiar, outra coisa é ele participar, né? Porque ele te apoia a fazer o seu, beleza, mas ele faz o que você sugere pra clínica, ele grava os vídeos. Ele é ótimo, ele é um showman, assim, meu pai nasceu pras câmeras, eu sempre falo com ele, nossa, pai, assim, você devia ser blogueiro, porque ele é muito natural, sabe? Toda vez que eu vou fazer vídeo com ele, é uma vez só, ele fala, assim, super natural e tá excelente, sabe? E ele gosta. Eu queria, assim, poder ajudar mais no perfil da clínica, até porque acho importante para ele ainda assim, como ele tem um nome muito forte, né, dentro da cirurgia de cabelo, os pacientes que chegam para ele é muito de indicação, assim, os pacientes realmente sabem quem ele é e tudo mais. Mas eu acho que é importante, né, ele ter o perfil dele e eu ajudo ele para
as outras pessoas chegarem pelo Instagram também. Então, eu até queria ajudar mais, sabe? Ser mais presente no Instagram dele. Mas eu não consigo fazer tudo isso, assim. É difícil pra mim. Já é difícil conseguir conciliar com o meu. Mas tudo que eu posso, assim... Quando eu vou em cirurgia com ele, eu falo, pai, vamos gravar tal coisa. Acho que vai ser legal a gente mostrar isso, sabe? Eu tô gostando de fazer vídeo em conjunto com ele, que aí posta no meu e no dele junto. Né? Igual a gente fez outro dia mostrando o bisturi que ele inventou. Legal. Né? Então... É isso. Você consegue acompanhar ele como auxiliar muito assim, ou você tem uma agenda complexa para isso? Ano passado eu quase não conseguia ir, era meu R1 da plástica, né? Esse ano eu tô conseguindo mais, mas também eu não consigo assim, dia tal eu vou estar com ele, isso eu não consigo, mas sempre que dá, sempre que dá eu vou. Você já coisa, só interrompendo aqui, uma coisa interessante, você falou do bisturi do leão, né, que ele postou lá. Olha que interessante a força que é uma rede social, né? Aí vem outra referência, que é o Crisóstomo, lá de Fortaleza, falando que é um dos objetos, um dos instrumentos mais versáteis da cirurgia de transplante capilar. Foi um comentário super importante, demais. Uma referência e outra referência comentando em cima daquilo. Sim, muito legal. E se não é ele divulgando aquilo ali na internet, na rede social, ficaria, talvez ninguém nem sabia o que é, né? Exatamente. Eu ia te perguntar com relação à terceirização do marketing. A gente viu que pra gente, né, na nossa realidade, não fez sentido a gente terceirizar o marketing devido à grande quantidade de médicos e tudo. E é o que a gente acredita, né? A gente acredita que um time interno ele consegue entregar mais resultado. Você pensa em algum dia, algum auxílio de agência? Você já teve algum auxílio de alguma agência? Você acha que talvez no futuro, com a sua agenda mais cheia, quando você terminar residência, paciente, consultório, você vai precisar de criar talvez, ou não se contratar, mas criar seu time interno, igual, por exemplo, a gente tem o nosso time interno de marketing, para poder ter um videomaker, para poder ter alguém que edite seus vídeos, porque também daqui a pouco você não vai ter tempo para editar vídeo e ficar gravando o tempo todo. Então, como que você pensa nisso aí? Você acha que faz mais sentido no futuro você criar a sua equipe de marketing para você ter? Como que você pensa isso aí? Eu nunca tive ninguém me ajudando, sempre fui só eu, sabe? E é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. E se você vê na minha página também, não é nada muito elaborado, meus vídeos e tudo mais. Eu acho, sim, que é legal ter uma equipe, um videomaker para fazer os vídeos mais profissionais. Mas eu acho que a rede tem que ser sua, tem que ser você fazendo aquilo e você postar. Eu sou super contra posts engessados de marketing, porque eu acho que, assim, por mais que eles se esforcem, não é você, não é a sua cara. Aí fica aquela coisa meio, você sabe meio fake, meio fake. Então, não acho legal, mas acho, sim, que uma equipe para fazer o conteúdo, desenvolver o conteúdo, acho super válido. Acho que ajuda muito, assim. Sim. Com certeza. Essa semana eu ouvi uma frase interessante, eles falam dessa questão do perfil que não tem a cara do profissional, é uma panfletagem digital. A pessoa chega lá na Praça 7, entrega um panfleto, você anda 2 passos e joga no lixo. E o marketing feito dessa forma, digital, é panfletagem digital. Ninguém dá atenção. Né? Total. O Vila fala muito isso, né? Faz um perfilzão que é a cara dele mesmo e aparece lá, fala do jeito dele. Isso é que traz veracidade, né? A verdade vende, né? Exatamente. Aqueles posts institucionais com cor fixa já não tem muito uso, né? Muito engajamento. Pôs-se o tempo, né? Luiz, deixa eu te perguntar. Assim, você tem irmãos médicos também ou não? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs? Não são médicas. Que bom, hein? Sobrou pra você, hein? Tá perdida, você não tem muito pra onde caminhar, não. Você não vai ter como escolher, não. Falar, Luiz, seguinte, vai cair no seu colo isso aqui, você vai ter que seguir. Tá fugindo do cabelo, 15, você querendo só cabelo. Tá vendo? Não fugindo, não. Eu gosto. Muito legal. Deixa eu te perguntar, assim, hoje o mercado da plástica, ele é um mercado muito competitivo, né? Não adianta a gente se enganar, sabe? Assim, eu falo isso com propriedade porque eu fico na frente do negócio. É um mercado muito pulverizado, né? Então, você imagina, acho que em Belo Horizonte você tem quase 400 cirurgiões plásticos. Minas Gerais está chegando em 700. Brasil tem um pouco mais de 7 mil, quase 8 mil. É gente pra dedéu, né? Então, assim,
E não adianta, assim, a medicina de antigamente, que é que a entidade mitológica paciente caía no colo, não cai mais. E mesmo aquele médico que está fundamentado na base de indicação, que é um grande canal ainda, porque, assim, pô, você não... Isso não é comprar uma camiseta, né? Você precisa que alguém valide, que alguém tenha a veracidade daquilo, uma prova social, enfim. Então, a indicação funciona muito bem. Mas, assim, hoje você tem tantos canais e tanta gente boa, gente ruim, de tudo quanto é gente, mas o mercado profissionalizando cada vez mais, que é um movimento que a gente tem percebido na cirurgia plástica, são basicamente dois, assim. Um primeiro que é a digitalização da forma de captar, que é um pouco do que a gente está falando, rede social, enfim, tem outros canais, e o aglutinamento, o empresariamento da atividade. Aquele médico, muitas vezes sozinho, que tinha um consultório e tratava as coisas de uma forma um pouco mais informal, ou não entendiam aquilo como um negócio, ele tem ficado cada vez mais espremido no mercado onde se olha para a coisa de forma muito profissional, de vão melhorar a experiência do paciente, melhorar o custo-benefício, tem que ter mais tecnologia, a experiência tem que ser melhor, enfim. Como é que você olha isso? Assim, eu sei que talvez seja ainda precoce para fazer pra você ter essa visão, mas eu inclusive acho que quanto antes melhor. Que é entender assim, não que não seja um negócio super legal, né? No sentido, a medicina é uma atividade super legal, né? Assim, é uma formação super valorizada, que tem um propósito super legal, mas assim, não entender isso como um negócio é, na minha opinião, um erro clássico quando você cai num mercado que ele é muito competitivo, muito agressivo, muito, quase que canibal mesmo, né? Então, assim, a gente está falando, por exemplo, você pega, a medicina hoje está sendo invadida por outras especialidades, né? Você pega a harmonização, dentista tomando conta, não sei o quê. Cara, e aí? Nós vamos ficar assistindo isso acontecer e eu concordo com você que você tem ali uma reserva de mercado, sim, você tem pacientes que sempre procurarão os melhores profissionais, um profissional que entrega, mas mesmo assim ainda está ficando... Porque no final do dia... o resultado tem que aparecer. A conta chega, tem boleto para pagar, tem não sei o quê. E se você não preocupa com isso, cara, a hora que você vê, você foi esmagado no mercado, sabe? Eu acho que essa é uma geração nova que hoje tem que se preocupar muito, que antigamente não tinha tanto. Que eu brinco muito assim, eu sou de uma família de 18 netos, eu tenho um primo só que é médico. E era aquilo, inclusive o primo mais velho. Minha avó falava assim, aqui é o neto médico, né? O médico, ele tem culturalmente esse endeusamento, né? Então, o médico sempre acreditou que ele vai para o mercado e o paciente vai chegar. A entidade mitológica paciente vai cair no colo lá e ele não precisa preocupar com isso. Sempre chegou o paciente, por que vai parar de chegar? E ele para, né? E ele está parando. Outra, né? Porque antes dele chegar no céu, alguém já foi lá e já tirou. E se essa não é uma preocupação precoce de entender assim, cara, como é que eu vou me colocar no mercado, como é que eu vou entender o mercado, como é que eu vou fazer no seu caso, que já tem uma grande vantagem competitiva, que é um perfil super legal, fazer isso trabalhar a meu favor, sabe? Assim, mas pensando como negócio. Não necessariamente só como uma audiência, cara. Porque assim, eu percebo, já vê lá, a gente faz um sacrifício imenso pra vender e já não é fácil. Você imagina um cara que não faz. Puta que pariu. Tá fudido, entendeu? Como é que você pensa no mercado, assim? Você tem noção do pepino que vem, assim? Do pepino bom, mas assim, tipo assim, cara... Eu tô querendo assustar, né? Mas assim, do desafio que você poderia enfrentar. Eu vou só emendar nessa pergunta sua, do desafio. Você sente falta da formação? Boa. De ou na residência ou na faculdade ter uma formação empresarial ou mesmo de marketing digital? Você acha que valeria incluir isso no currículo hoje, do jeito que está a nossa realidade? Com certeza. A minha resposta para essa pergunta ia ser essa. Realmente eu acho que a faculdade deveria ter, né, uma matéria que prepare a gente para isso. E na residência. Eu acho assim que até na própria residência de cirurgia plástica é uma coisa Tem que ter, né? Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim, é uma preocupação... Quanto antes você tiver, melhor. E é uma preocupação boa, no sentido de se preparar de olhar para... Seu pai já tem um negócio estruturado, já tem um nome muito bom. Se você, porventura, for enveredar por lá, como é que nós vamos profissionalizar? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer acontecer? Sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Mesmo que você chegue numa clínica pronta, com clientes estabelecidos, você pode sempre profissionalizar mais, colocar processos, né? Gestão.
Pessoal, vamos chegando no final aqui. Queria te agradecer. Queria agradecer demais a sua presença, gastar um tempinho aqui com a gente. Foi ótimo. Aprendemos muito, né, Luquinha? Com certeza, sempre. Luquinhas amanhã tá soltando vídeo, né? Quero ver. Segue lá, doutor... O Instagram dele é difícil ainda, né? Doutor Lucas Rodrigues.Rezende? Não, doutor.lucas.rodrigues.rezende. Não. Tem que facilitar aí. Vamos mudar esse nome, Luquinhas. Vamos pôr algo mais prático. O negócio, porque não sei se é porque provavelmente não tinha, né? Não sei se surgiu esse pepino aí é porque não tinha. Pode ser. Às vezes Lucas Rezende, uma vez chegaram pra mim e falaram: você é vascular? Porque tinha um Lucas Rezende vascular, falando: não vou fazer plástica com você. Eu falei: calma, entra lá na sociedade, você vai ver que eu tô lá. Lu, mas brigadão mesmo. Assim, é super legal a gente ouvir isso, porque o que você faz é um puta de um trabalho. Né? Então, assim, continue fazendo. Não é jabá, não. Nós falamos isso aqui nos bastidores. É um perfil super legal. Você tem um desafio agora de migrar para paciente que vai acontecer. Mas obrigado mesmo, tá joia? Eu que agradeço. Obrigada aí pelo reconhecimento. É isso. Queria agradecer também o pessoal do Estúdio 767. Melhor estúdio de podcast de Belo Horizonte. Depois você me paga, viu, Luquinhas? Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.